Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Universidade Financeira e hoje eu quero bater um papo com você. Hoje a gente está dando início a uma série de vídeos chamada On Demand. On Demand nada mais é do que sob demanda, então eu estou gravando esses vídeos daqui para poder responder diversas dúvidas que as pessoas me pedem para responder e também me solicitam para gravar vídeos aqui. E hoje a dúvida é da Socorro Lino, ou então do Socorro Lino, eu acho que é Socorro é uma mulher, mas enfim. Ela disse o seguinte: Pedro, eu quero aprender, ou então eu quero saber o que eu tenho que fazer se eu tenho 3 crianças em casa, eu trabalho e tudo que eu tenho, então todo o meu dinheiro é destinado hoje para pagar dívidas. O que eu tenho que fazer? Socorro, primeiro, obrigado pela sua sugestão, eu estou muito feliz com isso e eu quero agradecer a você pela oportunidade que você me dá, que você está me dando para poder dizer para outros números brasileiros aí como suceder com isso, né? Bom, eu não sei se você sabe disso, mas eu venho de uma família com 3 filhos, né? Eu sou eu tenho mais 3 irmãos hoje, mas na verdade eu cresci com 2 irmãos, a minha irmãzinha acabou de nascer. Isso significa que os meus pais também tinham 3 filhos e também tinham que lidar com os compromissos financeiros deles dentro de casa, tendo esses 3 filhos para cuidar, tendo esses 3 filhos para alimentar. Eu sei muito bem como é que é isso. Então, para começar a sua dúvida, Socorro, é o seguinte: você tem 3 variáveis aí. A primeira variável são os filhos que você me deu. A segunda variável é que você trabalha, e isso é ótimo, você vai entender isso um pouco mais para frente. A terceira variável qual é? São as suas dívidas. Seu dinheiro hoje tem sido usado para poder quitar as suas dívidas. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar com você é o seguinte: o que é prioridade aí? O que é prioridade? A prioridade são sempre os seus filhos. Mas para você poder manter o bem-estar dos seus filhos, poder mantê-los, ou então guiá-los, ou então criá-los naquele estilo de vida que você pretende dar para os seus filhos, que como pai ou como mãe eu acredito que você pretende dar sempre o melhor para os seus filhos, você precisa ter o seu trabalho, ou então alguma fonte de renda. Então, o seu primeiro foco tem que estar na sua fonte de renda, porque o seu principal motivo são os seus filhos. Então, numa questão de prioridade aqui, a gente tem que dividir essa prioridade em 2, o seu foco, ok? E o seu motivo. O seu maior motivo, ou então o seu foco, ele não pode ser a dívida, nem como motivo, nem como foco. O seu motivo é, com certeza, os seus filhos, e o seu foco tem que ser no seu trabalho, na sua fonte de renda, para que você possa manter a condição, então prover para eles o mínimo de condição. Então, definido isso, a gente tem aí a terceira variável, que são as dívidas. Bom, se o seu motivo são os seus filhos e o seu foco é a sua renda, para que você pare de pagar as dívidas, você precisa ter uma renda. Para que você cuide bem dos seus filhos, você precisa ter uma renda. Então, o seu foco principal tem que ser na sua renda. À medida que a sua renda aumenta, ou à medida que ela vai se tornando um pouco mais segura, você consegue pagar as suas dívidas e você também consegue prover para os seus filhos uma educação, uma saúde, um estilo de vida que você quer dar para eles. Então, o seu foco principal hoje, o que eu quero chamar a tua atenção hoje é a seguinte: você não pode parar de pagar as suas dívidas. Por quê? Porque, segundo o exemplo que você me deu, você não investe ainda e você faz muito bem em não investir agora. Matematicamente falando, as suas dívidas, elas quase sempre, aqui são raríssimas às vezes, mas quase sempre as suas dívidas vão tirar dinheiro de você mais do que o investimento vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, você precisa sim focar no seu trabalho, mas você precisa também ter como foco, talvez secundário, quitar as suas dívidas o mais rápido possível. Por quê? Porque se hoje você destina, vamos supor, ok, você não me disse isso, mas vamos supor que você destina hoje 50% ou mais para pagamento das suas dívidas. A partir do momento que você parou de pagar suas dívidas, ou acabou de fazer as suas dívidas, ou de pagar as suas dívidas, o que vai acontecer? Esses 50% automaticamente vão começar a sobrar para o seu orçamento mensal. Isso significa que os seus filhos, os seus 3 filhos, vão ter 50% da sua renda disponível para eles, para a educação deles, e também você vai ter para suas outras coisas, suas outras necessidades, para também, sobre o seu estilo de vida, você poder ter esse tipo de controle. Então, qual é a melhor forma de você se organizar? Primeiro, foca na sua renda, em torná-la cada vez mais segura como uma profissional, ou então seja lá como for que você tenha a sua renda. Se a sua renda é no mercado de trabalho normal, se você é uma CLT, foque em cada vez mais ser uma melhor profissional. Invista talvez algum tempo, tá? Não dinheiro, mas talvez algum tempo em alguma capacitação que possa ser feita por você, talvez online, não sei, ok? Mas esteja a todo tempo aumentando o seu valor para a sua empresa, para que você possa talvez ganhar mais ou pelo menos não sofrer riscos de qualquer corte que porventura a sua empresa venha a realizar, ok? Então a sua renda ela tem que estar segura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto qual é? Se possível, busque formas de você aumentar
a sua renda com trabalhos talvez extra-horários do seu trabalho, se você for uma CLT, se sua empresa pagar hora extra, ou então com outras atividades, outras ideias de negócios que possam ser implementados com baixo custo, mas com grande investimento de tempo, ok? Eu sei que 3 filhos demandam muita atenção, você ainda tem as suas outras atividades pessoais, ainda tem o seu trabalho, porém, vale muito, muito, muito a pena quando você investe algum tempo para poder aumentar a sua renda, seja no médio ou então no longo prazo, ok? Bom, então o seu primeiro foco tem que ser esse, tornar a sua renda segura e, se possível, aumentar a sua renda investindo tempo. Nada de investir dinheiro aqui agora, porque não é o caso, tá? Investindo tempo. O seu segundo foco tem que ser o seguinte, o que os seus filhos demandam de você com relação a custo? Ou seja, os seus filhos, quanto é que custa a escola dos seus filhos? Quanto é que custa a alimentação dos seus filhos? Qual é o custo mensal total dos seus 3 filhos? Você precisa ter isso na ponta da língua e você precisa entender que é para aí que o seu dinheiro tem que ir, principalmente, ok? Claro que o seu caso é emergencial, o seu caso é diferente de outros casos. Normalmente o que eu falo? Eu falo que primeiro você deve se pagar, separar o seu dízimo, ou então sua gratidão, ou então doar, fazer algum tipo de doação, para você também praticar o desapego com o dinheiro, e depois então você usa para os seus custos pessoais, suas despesas fixas, etc, etc, etc. Mas no seu caso, não, você tem 3 filhos. Então, você precisa ter na ponta da língua qual é o custo mensal desses 3 filhos e entender que você precisa ter esse custo mensal todo mês, ok? Isso é importantíssimo. São 3 crianças, são 3 vidas que dependem de você, tá certo? Então, você precisa ter isso como seu foco terciário. Foco primário, tornar a renda segura. Foco secundário, se possível aumentar a sua renda. Foco terciário, ter em mente e se comprometer de mensalmente ter o equivalente ao custo mensal dos seus filhos, educação, saúde, alimentação e tudo mais, ok? E depois, em quarto lugar, e só em quarto lugar, vem as dívidas. E ideal que você não passe um mês sem pelo menos pagar uma pequena parcela ou uma prestação no mínimo, ok? No mínimo, eu estou falando aqui, da sua dívida. Por quê? Porque você precisa começar a quitar a sua dívida e você precisa começar a caminhar na direção desse dinheiro sobrar para você mensalmente. O que isso significa? Isso significa que à medida que você vai quitando as suas dívidas, mais dinheiro vai sobrando para o seu orçamento mensal. E mais dinheiro vai sobrando para os seus filhos, mais dinheiro vai sobrando para você e etc. Ok? Mas a dívida não é nem o seu foco primário, nem o seu foco secundário, nem o seu foco terciário. Ela é o seu foco quaternário, não sei se essa palavra existe, mas ela é o seu quarto foco. Ela não deve tirar o seu sono, ela não deve tirar a sua atenção agora, não tanto quanto tornar a sua renda segura, é muito mais importante, aumentar a sua renda é muito mais importante e manter o custo mensal dos seus filhos, ou então abaixar o custo mensal dos seus filhos. O que eu quero dizer é prover o custo mensal dos seus filhos todo mês, ok? Só depois, então, você se preocupa com as suas dívidas. Tudo bem? Ficou claro isso para você? É assim que eu sugiro, Socorro, que você se organize com relação aos seus 3 filhos, ao seu trabalho e às suas dívidas. Se você, assim como a Socorro, tem alguma coisa, algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui, ou então que eu abordasse, alguma dúvida que você quer que eu tire de você, manda para mim e toda quarta-feira, se não me engano, a gente vai colocar um conteúdo on demand, Universidade Financeira on demand aqui, que é um conteúdo gerado de você, para você e por você, tá certo? Um grande abraço para você, foi um prazer responder essa dúvida e gastar esses minutos aqui contigo. Dá o seu like e deixa o seu comentário, que isso me motiva cada vez mais a estar gravando vídeos com maiores qualidades para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!